Gente, bom dia. Prazer aí, uma honra estar aqui falando com vocês. Espero que todo mundo esteja me escutando perfeitamente bem. A ideia é falar de AI, ou inteligência artificial, na área de medicina. Vamos lá. Foi. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Como foi dito já, eu coloco mais de 25 anos, na verdade, mais de 30 anos na área de tecnologia. Meus contatos estão aqui. Eu deixava isso aqui no final da apresentação, então mudei para no começo, porque normalmente no final o pessoal não está mais prestando, não aguenta mais, não está mais prestando atenção. Eu falei, deixa eu me apresentar no início, né? Deixa o meu cartão aqui no início, tá bom? Vamos lá. Pessoal, rapidamente, por que a gente está falando tanto de IA ou AI neste momento? Primeiro, pela revolução e capacidade de armazenamento e processamento que aumentou absurdamente. Então, já para começar, AI não é algo novo, né? AI é um negócio muito antigo, ou seja, o conceito. AI, aliás, né, já vou começar aqui a desmistificar algumas coisas. AI não é tecnologia, não é software, é conceito, né? A gente vai falar de machine learning, deep learning, essas coisas, isso sim, a gente vai falar de algoritmo. Então, nesses últimos 70 anos, a gente teve uma revolução absurda em termos de capacidade de processamento e armazenamento. Então, isso fez com que a gente, no século XXI, a gente possa falar no dia a dia de AI, a capacidade de processamento, tá bom? Aqui tem um pouco da história de tecnologia dos últimos 70 anos. Eu, como trabalhei na IBM, minhas apresentações têm muita coisa de IBM. A gente partiu ali de um Mark I para hoje falando de computação quântica, para quem não conhece. A gente está falando de uma computação que usa os conceitos de física quântica, processador que roda a 272,9 graus centígrados negativos. Então a gente está indo para uma outra, um outro nível de processamento, mas isso não está no nosso dia a dia. Então, os nossos smartphones, acho que é um grande exemplo da capacidade de processamento que a gente tem. Se a gente comparar lá no início da 1950, né, mais ou menos, ali, um disco de 5 megas que custava, uma curiosidade, todo mundo já viu isso na internet, mas tem uma curiosidade. A IBM alugava, em 1950, 1 mega de dados por $10.000 por mês. A empresa que quisesse armazenar 1 mega pagava $10.000 por mês. Vamos lá? Quando a gente fala de revolução de tecnologia, a gente depara com a famosa revolução industrial, ou seja, uma coisa puxa a outra, né? Então, já que eu tenho uma revolução de tecnologia, a indústria vai automaticamente se adaptando e tendo a sua própria revolução, baseada, inclusive, em tecnologia a partir, inclusive, da segunda revolução. Então, a gente começa na primeira, na segunda, né, eletricidade, a primeira energia, e assim por diante. E aí eu sou impactado, né, nós todos somos impactados, falando de indústria, a partir aí, agora na indústria 4.0, a gente está falando de sistemas extremamente conectados, interligados, né, e robotizados. Uma outra coisa, a gente perceba que a gente tem uma linha do tempo aqui que ela vai cruzando, né? Então, a gente está falando da sociedade 5.0, que a gente está a caminho de, né? Na verdade, a gente está numa sociedade 4.0, extremamente conectado. A sociedade 1.0, gente, é desde o começo dos tempos, desde o Homo sapiens, né? Cerca de 2,5 milhões de anos atrás. E a sociedade 2.0, vocês terem uma ideia, depois de milhões de anos, a gente começa a falar da agricultura e tudo. Então, esse aqui também não é o objeto da palestra, mas só para ter uma ideia, se a gente olhar em 1900, percebam que a gente fala de tecnologia, fala da Revolução Industrial, e a gente fala da sociedade 2.0, ou seja, eles começam a se urbanizar, ou seja, ficar em torno das indústrias, porque uma coisa puxa a outra, como eu falei. Então, isso aqui é mais para contextualizar essa questão de como uma coisa vem puxando. A gente poderia ter um outro slide falando da revolução em telecomunicações, tá? A gente está caminhando para 5.0, é uma esperança, né? Então, 5.0 significa usar tecnologia para a gente usufruir melhor da vida e ter um mundo mais sustentável e tudo mais. Dados, né? É uma coisa que vai começar a pegar para o que a gente quer falar aqui hoje. Então, crescimento dos dados e o volume de dados, né? Big Data, a gente ouve falar muito, né? Dados, todo mundo já escutou que dado é petróleo, dado é ouro, né? O dado é o ativo mais caro. Eu gosto de uma nova definição que dado é como urânio. Quanto mais enriquecido, mais valor agregado a gente tem, né? E hoje, realmente, todas as empresas mais ricas do mundo têm muito a ver com a forma que elas utilizam dados.
transformação das pessoas, né? Então as pessoas estão ficando imediatistas, a gente está cada vez mais, muito mais crítico, a gente mudou toda a nossa forma de trabalhar, de estudar, de interagir, de comprar, de negociar, de pesquisar, né? Gente, eu estou correndo aqui porque eu quero mais falar da parte de medicina, inteligência artificial, porque normalmente eu uso esses slides quando a gente tem mais tempo, até para contextualizar um pouco e falar um pouco mais a respeito dessas mudanças de comportamento. Aqui, para a gente começar nosso papo, como analisar e processar tantos dados e se manter atualizado. Então, a gente está num mundo aí globalizado. Uma série, a gente pega aí o exemplo da pandemia, por exemplo, mais de 400 laboratórios fazendo pesquisas de novas drogas, novas formas de evitar, né, ou diagnosticar, ou como curar. Então, imaginem a quantidade de informações no mundo e como se manter atualizado, né? Então, se a gente perguntar para um infectologista, por mais especializado, por mais estudioso que ele seja, é quase impossível. Existe pesquisa, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um... Deve ter, eu vou apertar aqui e vai desligar tudo, não vou apertar nada. Uma pesquisa diz que os médicos precisariam de 29 horas diárias de leitura, mais ou menos, para se manter atualizado. Um advogado precisa de cerca de 27 horas diárias de leitura para se manter mais ou menos atualizado. Tá? Isso é verdade. Se a gente pensar na quantidade de dados, especialmente na área de medicina, todas elas, né? A gente até brinca que se a gente tentar absorver as informações que tem nesses dados, é como tomar água no hidrante, né? É quase impossível. Então, isso e aí eu estou provocando aqui, porque para a gente chegar na inteligência artificial. Então, gente, praticamente impossível. E é isso, uma ideia de uma quantidade enorme de dados, se a gente pensar, mesmo na área de medicina, como a gente ter acesso, como a gente processar, né? E extrair informação. Porque uma coisa é dado, a outra coisa é informação, e a outra coisa é conhecimento, né? Eu gosto muito do conceito do Cortella, que ele fala, e faz todo sentido, que ele fala que informação é algo que a gente coleciona, a gente coleta uma série de informações, já conhecimento é algo seletivo, né? Então, isso é bem verdade. E aqui a questão do volume enorme, né? Como é que a gente mantém, né, se mantém, de novo, atualizado? Como é que eu faço pesquisa? Como é que eu adquiro conhecimento com as informações, com os dados que eu tenho, né? Como é que eu faço isso como ser humano? Aqui, gente, só para a gente começar a contextualizar, qual que é o problema hoje do mundo em termos de dados, né? Eu estou colocando alguns dados aqui, são 3 tipos de dados, na verdade. Dados não estruturados, estruturados e semi-estruturados, tá? Sem entrar muito na tecnologia, as formas de eu trabalhar com isso aqui é muito diferente. Uma coisa é dado estruturado, eu coloquei aqui propositalmente o que todo mundo conhece, né? Que é a planilha Excel, ou seja, eu tenho um dado tabulado, né? Eu tenho um plano cartesiano aqui, e eu consigo facilmente processar esse dado. O outro dado é o semi-estruturado, né? Então, para quem é da área de tecnologia, e eu sei que mesmo pessoas de outras áreas, mesmo na área de medicina e coisa parecida, ou qualquer outra área, marketing e tudo mais, conhece tecnologia, né? A gente está falando de dados semi-estruturados, são dados, para quem conhece, HTML, XML, JSON, né? E o dado não estruturado. Aqui que está o grande problema. O que é o dado não estruturado? Que é 80% dos dados no mundo. É o dado que não está no plano cartesiano, ele não está tabulado. Eu tenho que olhar para esse dado, eu tenho que entender esse dado, escutar esse dado, porque o dado pode ser um áudio, eu preciso olhar para esse dado, porque ele pode ser uma imagem de radiografia, ou, né, como a gente fala assim, chapa do pulmão, né? Popularmente antigo, né? Ele pode ser um vídeo desse, ou seja, para todo mundo aqui que assistiu esse vídeo, já sabe quem é aquela pessoa, certo? Porque a gente reconhece pelo padrão. A gente já viu várias vezes, a gente sabe, inclusive, definir o que está acontecendo ali. Uma corrida, provavelmente no estádio, né? E a gente tem muitas pessoas e tudo mais. Embaixo eu tenho um texto não estruturado também, que para eu entender eu preciso ler. Então você imagina que isso é um diagnóstico, isso é um teste de laboratório, isso é uma pesquisa, isso é opa, não apertei, não. Uma publicação científica, coisa do tipo. Eu preciso ler para entender. Então nós temos essa capacidade. Legal? Nós, como seres humanos, a gente consegue olhar essa imagem, né, que está parada agora a imagem. Na verdade, um vídeo são vários frames, várias imagens, mas se eu olhar ali, eu consigo identificar uma série de coisas. Nós somos muito mais inteligentes, antes que alguém pergunte, do que as máquinas, né?
Então, a gente tem essa capacidade. O problema nosso é que a gente consegue olhar uma imagem e identificar. Mas eu não consigo olhar agora 1 milhão de imagens em 5 minutos. Identificar tudo e catalogar tudo isso, né? Esse é começa aqui a falar do problema da diferença do ser humano e da máquina. A mesma coisa do texto. Se eu ler esse texto, eu extraio uma série de informações. Eu, né, como ser humano. Agora, como é que eu faço isso numa quantidade enorme de pesquisas científicas no mundo? Gente, conceito de inteligência artificial. A gente não precisa vir numa palestra para saber do conceito, mas basicamente é simular a inteligência ou capacidade cognitiva do ser humano, né? E eu já vou dizer para vocês de forma bem polêmica aqui, nós não chegamos à inteligência artificial ainda. Se a gente comparar a inteligência da máquina com o ser humano. Quando a gente fala de inteligência artificial, é polêmico e é questionável. Se eu falar de um elevador que eu aperto lá, que eu quero ir para o 10º andar, e ele me indica o elevador A, isso é uma forma de inteligência artificial, né, conceitualmente falando. Existe um algoritmo ali que, de uma forma ou outra, ele, de forma inteligente, ele me diz qual que é o melhor elevador, ele vai fazer ali a logística o algoritmo de logística dos elevadores. Mas quando a gente compara inteligência artificial na área de computação, ela quer realmente simular a inteligência humana. A gente não chegou lá ainda. A gente consegue simular umas capacidades cognitivas, algumas. Vou explicar por quê. Quando eu falo de inteligência artificial, estou falando de conceito. Então, inteligência artificial é tecnologia, é software? O que é inteligência artificial? Eu sou programador de inteligência artificial? Sim, essa frase não está errada, mas no final eu tenho que programar machine learning, ou deep learning, ou enforcement e outras tecnologias, mas aí eu começo a falar de algoritmo, né? Então, inteligência artificial é conceito. Qual é o conceito de inteligência artificial? De novo, simular a inteligência humana. Mas, basicamente, hoje, o que a gente tem hoje rodando? Eu consigo simular algumas capacidades cognitivas. Por exemplo, computer vision. A capacidade de olhar para uma imagem e entender uma imagem. Eu tenho a capacidade de fazer o Natural Language Processing. Eu consigo ler um texto e entender esse texto através de algoritmo de Machine Learning e Deep Learning, né? A gente está falando de carro autônomo, então tudo isso é código, é algoritmo, tá? Vários tipos de algoritmos aqui. Então, o Deep Learning, basicamente, ele está simulando as redes neurais, né? Simulação. Aliás, tem uma brincadeira do pessoal no Vale do Silício, que eles falam assim, você quer falar que você é um cientista de dados ou um especialista de inteligência artificial? Diga que se conhece Machine Learning, Python, né, Spark e outras tecnologias e finja que você sabe o que é Deep Learning. Essa brincadeira, gente, eu concordo, porque nós, seres humanos, e vocês estão aqui, muitos cientistas, médicos e tudo mais, a gente não sabe exatamente como é que funciona as sinapses, ou como é que funciona a cabeça, o cérebro humano, com suas capacidades de adquirir conhecimento, né? A gente tem uma noção devido ao funcionamento dele através de eletrônica. Então, o que eles brincam é que a gente, agora o programador de computador disse, não, eu consigo simular uma rede neural. Então, não é bem verdade de novo, sendo polêmico de novo, tá? Então, a gente está falando de uma simulação de uma rede neural do jeito que a gente entende, tá? Começo de tudo isso, de novo, aquilo que eu falei que é polêmico, né? Inteligência artificial. Aqui é o Kasparov, acho que em 1999, tá? Que perdeu para uma máquina. Mas aqui, gente, é por força bruta, né? A gente não está falando de inteligência artificial. Se usa isso aqui, inclusive, como início de uma era de inteligência artificial. De novo, é discutível. Mas, se a gente pensar no conceito de reconhecimento de padrão, né? ou de entendimento de comportamento, isso não é o caso do Kasparov, porque isso aqui é força bruta, ou seja, eu consigo fazer simulação computacional de todos os movimentos e saber qual que é o melhor movimento do próximo jogo. Basicamente é isso. Sistemas tradicionais e sistemas probabilísticos, né? Então, o sistema tradicional é determinístico. Determinístico é 1 mais 1 é 2. Não existe outra forma. Quando a gente fala de inteligência artificial, não importa a área, medicina, o que for, eu estou, na verdade, lendo, eu estou tratando os dados, eu estou analisando esses dados e vou te dar uma probabilidade do que possa ser aquilo. É sempre probabilístico. E nós, seres humanos, somos assim. Então, se alguém entrar lá correndo, lá no fundo, olhar de longe e ver eu com esse negócio na mão,
ele vai achar que é eu controlando aqui a apresentação, ou pode achar que é um rádio, pode achar que é um celular. Por quê? Por causa do padrão. Ele não vai dizer 100% de certeza que é para controlar aqui a apresentação. Vamos embora? Pessoal, qual que muda? O que, que muda aqui? E isso aqui é importante. Os sistemas tradicionais, eu dou as regras. Então, se eu sou médico, eu digo o seguinte: as pessoas que têm massa corporal acima de 30, fuma, tem histórico na família de problemas cardíacos, não faz exercício, não se alimenta direito, ele tem uma chance muito grande de ter infarto e problema cardíaco. Basicamente, mais ou menos de uma forma simplista, é um pouco disso, né? Então, o médico, quando conversa com a gente, que está fazendo ali a primeira avaliação, algumas perguntas que ele faz, ele consegue supor, né, baseado no conhecimento, eu vou descer um pouco aqui, que você pode ser uma pessoa que pode ter um problema cardíaco, por exemplo. Você pode ter algum tipo de alguma probabilidade de alguma enfermidade, alguma patologia, coisa do tipo, baseado em regras. Ou seja, essas regras foram montadas através de estudo, através de qualificação. Essa é uma forma tradicional. Então, se eu quiser fazer um sistema que vai identificar uma pessoa que possa ter, por exemplo, um infarto, eu vou pegar um médico e vou dizer, cara, me fala todas as regras possíveis para eu identificar se uma pessoa pode ter infarto, pode ter problema de coração. Ele vai me dar. Então, eu preciso do médico para colocar essas regras. E aí eu vou colocar os dados, através do programa, eu digo se a pessoa tem probabilidade de ter um infarto ou ter um problema de coração. O que acontece na inteligência artificial? Na inteligência artificial, eu vou até usar o médico, mas eu vou pegar históricos de pacientes. Então, eu vou pegar histórico de pacientes durante 5, 8 anos, 10 anos, de preferência, tomando cuidado com viés. Então, eu vou pegar pacientes aqui de Santa Catarina, de São Paulo, Japão, Tóquio, né? Nova York, de várias regiões, de várias idades e várias etnias, o máximo possível, igual a pesquisa eleitoral. Então, eu vou pegar uma massa que seja representativa, a palavra é essa, eu não preciso pegar do mundo inteiro, e aí eu pego essa massa e coloco no algoritmo de machine learning, de inteligência artificial, e ele olha para isso e aprende. Essa é a diferença dos algoritmos de inteligência artificial, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma boa tecnologia de inteligência artificial, eu preciso de um bom algoritmo, eu preciso de um super programador de Python, de machine learning, para ter um bom sistema, eu preciso de dados. Né? A tecnologia, a gente tem muita tecnologia com capacidade de processar isso e nos dar resposta. O que eu preciso, gente, é dados. Até tem um cientista na IBM que dizia, quando a gente quer estudar um ser, né, a gente vai lá ver do que vive esse ser, onde que ele vive, o que ele come, né, o que ele faz, para a gente entender. Inteligência artificial é a mesma coisa. Se você quer entender esse ser, ele precisa de se alimentar com dados. Então, eu preciso, de alguma forma, trabalhar com os dados históricos de pacientes aqui, jogo no algoritmo, ele olha para aquilo e ele cria as regras. Agora ele tem resposta. Tá? É exatamente assim. Se eu estou trabalhando com médico, não sou médico, sou engenheiro. Eu trabalho com médico durante 10 anos. Estou vendo ele fazendo diagnóstico, fazendo os prognósticos, fazendo os tratamentos, né, os protocolos de tratamento, sei lá, na oncologia. Se eu ficar 10 anos e prestar atenção, baseado nessa minha experiência, eu consigo começar a fazer algum diagnóstico, talvez. Né? Aqui é a mesma coisa. Eu passo esse conhecimento para a máquina e ele vai gerar as regras. Ele vai entender aquilo. Tá? Então, eu preciso de dados. Quando eu falo de carro autônomo, a gente está falando de reinforcement, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando eu falo de reinforcement, eu dou a direção, onde que ele tem que chegar. Ele vai aprender o caminho, porque ele vai olhar obstáculo, ele vai aprendendo, cada vez que ele passa por ali, ele melhora aquele caminho. Ele está pegando, absorvendo dados também. Tá? Vamos lá? Pessoal, aqui onde eu sou polêmico, então se a gente falar assim, o que é melhor? É usar a máquina ou usar o ser humano? O ser humano é muito mais inteligente. Essa máquina, ela simula, né? Estou falando do processador ali da IBM, ela simula 1 bilhão de pseudos neurônios, ou uma rede neural, né? Cerca de 1 bilhão. Mas olha a diferença, esse processador, ele roda numa velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Tá? Se a gente for comparar com o cérebro humano, a gente está falando de sinapses. Então, esses sinais que trafegam ali, 300 milhões de metros por segundo, ele está funcionando a 2 GHz, e simula 1 bilhão. Né? Os médicos que estão aqui podem me corrigir, mas o cérebro humano
está entre 90 a 100 bilhões de neurônios. Tudo bem? E cada neurônio faz cerca de 10 mil sinapses por dia. Aliás, eu sempre falei isso, alguém se puder me corrigir aqui, me corrija, porque eu sou um cara curioso, né? Então, eu não sou médico, mas eu sou o cara curioso. Então, assim, perceba, eu estou falando de simulação de 1 bilhão, 100 bilhões. O que é mais inteligente? Aquele cara. Ele é muito mais inteligente que qualquer máquina. O problema é a capacidade, é o CPU. A CPU do cérebro humano, ela é limitada. Então, a capacidade de processar é muito limitada por questões até de economia de energia, né? Este cara, ele não tem esse problema. Ele não precisa economizar processamento. Então, ele processa muito. Então, ele aprende menos que aquele. Só que o que ele aprende, ele processa, por exemplo, leitura de documento, milhões de documentos em 1 hora. Aquele carinha, ele sabe ler melhor documento que esse aqui, mas ele vai ler um documento, um livro, sei lá, em 6 horas, 8 horas, 4 horas, depende da pessoa. Tudo bem, gente? Essa é a grande diferença. Tá? Então, nós somos muito mais inteligentes que a máquina, ainda, e nós temos realmente uma inteligência, porque inteligência não é 0 e 1, né? Para vocês, para quem é médico que está aqui, pode me confirmar isso. Ou seja, a gente tem questões orgânicas, reações químicas, adaptativas, né? De acordo com o ambiente e contexto. Então, a máquina não, tá? Por enquanto. Aqui, gente, acho que é um pouco do que a gente já falou, né? Aqui a máquina está lendo, lógico, lendo como ser humano. Aliás, gente, uma outra coisa polêmica. Toda vez que fala de inteligência artificial, a gente vai ver robô na televisão, né? Fala inteligência artificial, aí mostra os robôs. Robô não tem nada a ver com inteligência artificial, por enquanto. Que é uma forma de mostrar algo parecido com o ser humano. Não tem nada a ver. Você vê um robô, não tem inteligência artificial. Eu tenho uma série de sensores de IoT e eu tenho algoritmos ali que têm a capacidade de, por exemplo, se equilibrar, andar, e outras coisas não têm a ver com inteligência artificial. Quando esse robô está falando, na verdade ele está usando um algoritmo de Natural Language Processing, entendendo e respondendo. Mas eu não preciso ter a figura do robô. Eu poderia ser um computador. Tá? Então, só para ser mais polêmico aqui de novo, robô não está ligado à questão de inteligência artificial. Vamos lá? Pessoal, por isso que aqui, nesse texto, eu tomo cuidado de não escrever inteligência artificial. Então, a computação cognitiva ou sistemas especialistas. Por quê? Eu tenho uma série aqui com o ser humano de capacidades cognitivas, que não é só... E, aliás, capacidade cognitiva não tem a ver... É a ferramenta que nos torna inteligente. Então, algumas capacidades. Capacidade de olhar, entender, escutar, né? Entender a linguagem, entender o que as pessoas estão dizendo. Capacidade de falar. Nosso corpo é cheio de capacidades cognitivas. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que nasceu na Sibéria, ele vive na Sibéria, vive bem, e está acostumado àquilo, porque o corpo dele se adaptou. E uma das coisas que são diferentes de um ser humano para uma máquina é essa capacidade de adaptação. Tá? Então, ou seja, o que a gente está falando é que é capacidade de computação cognitiva ou sistemas especialistas. Então, falar. Aí, gente, eu estou falando tudo isso, dá a impressão que eu estou diminuindo o valor de inteligência artificial. Não. Só para dizer o seguinte, nós não chegamos aí na inteligência artificial simulada do ser humano. Tá? Só isso. Mas, isso aqui que ele faz, por exemplo, falar. Hoje é possível eu pegar uma imagem, a gente vai ver alguma coisa parecida aqui, uma imagem de uma pessoa e escutar a voz dessa pessoa e a máquina fazer essa pessoa via sistemas computacionais. Ou seja, você pode ver o Sérgio Gama fazendo uma apresentação lá no Japão com a voz do Sérgio Gama. Porque ele aprende com a sua voz, ele sintetiza essa voz, aprende a imagem e é capaz de montar o Sérgio Gama lá no Japão falando japonês. Aliás, tem uma pesquisa, na verdade, pesquisa não. Existe uma tecnologia sendo experimentada já faz tempo, na China. Você coloca um aparelho no ouvido e a pessoa que está na sua frente coloca outro aparelho. Eu falo em português com a pessoa, essa pessoa te escuta em chinês, ela te responde em chinês, você escuta aqui em português. E para piorar, porque fica muito estranho você ligar para alguém, isso é fácil implementar, tá, gente? Se a gente tivesse computador aqui, a gente implementava isso em 1 hora. Tá? É fácil implementar. Eu ligar para a China, minha voz sai daqui em português, sai do outro lado em chinês. O problema é que vai chegar com uma voz que não tem nada a ver com a minha. Porque eu vou usar lá um tradutor, um speak to text do Google, por exemplo. Então vai chegar uma voz estranha falando em chinês.
Mas hoje não precisa mais fazer isso. Você vai sair minha voz, ele vai aprender a minha voz, vai sair em chinês falando com a voz do Sérgio Gama em chinês do outro lado. Isso é possível hoje, tá? Quando que a gente vai ter... Porque tecnologia, gente, tem a ver com viabilidade, disponibilidade e acesso, tudo bem? Então, existe essas tecnologias, a gente só não tem acesso. Então, na hora que a gente falar de 5G mundial e 6G que está sendo testado na China, para quem não sabe, 6G 2.000 vezes mais rápido que o 5G. Na hora que a gente tiver 6G, o que vocês estão vendo de cabeamento nas empresas, nos hospitais, vamos falar de hospitais, todo aquele equipamento conectado via cabo não vai existir mais. Tá? Vai ser tudo via rádio, via sinal. Então é possível hoje, tá? A gente tem até algumas empresas, eu posso passar o nome das empresas, onde você fala 30 frases em inglês, ele aprende a sua voz, você escreve alguma coisa e ele fala com a sua voz. É você escutar a sua voz no computador. Tá? Inclusive, essa empresa faz propaganda com o Barack Obama e o Trump. Porque eles pegaram a voz do Barack Obama, então você viu o Barack Obama falando da empresa, com a voz do Barack Obama. Então essas coisas aqui faz bem, tá, gente? Muito bem hoje. Não? O ser humano não é só isso. Falar, ouvir, ver, né? Interpretar, responder, né? Aprender. E esse aprender está muito generalista, mas estou falando de aprender essas coisas aqui. Então hoje as máquinas fazem isso razoavelmente bem. Eu diria que na parte de computer vision, super bem. Né? Ouvir e falar está muito bem também, mas isso não representa a inteligência do ser humano. Por isso que eu falei que a gente está... Eu acredito que daqui a 10 anos a gente chega próximo. Aqui, experiência, trabalhei na IBM, no Fleury, né? A IBM está trabalhando com a questão de genoma, né? Inteligência artificial, ou seja, você imagina, existe uma série de coisas que é possível fazer. Aqui a gente está falando de laboratório, de pesquisa em cima de genoma, e isso lá no Fleury está sendo usado o Watson, usando a inteligência artificial, não vamos precisar falar o nome do produto aqui, mas é possível, tá? Em busca, em pesquisa de, por exemplo, de novas drogas, de entendimento, por exemplo, de um vírus novo, né? Coisa do tipo, isso é fácil. Gente, inteligência artificial é reconhecimento de padrão. Quando que inteligência... As pessoas me perguntam, Gama, eu tenho uma situação aqui... Aliás, eu preciso ver o tempo, hein, gente? Eu me empolgo. Quanto tempo falta? 10 minutos? Tem um tempo aqui, não? Alguém vai me dar bronca se eu passar do tempo. A gente está acabando. Gama, quando é que eu uso inteligência artificial? Eu tenho uma situação aqui, eu posso usar inteligência artificial? Por exemplo, eu tenho aqui exames de laboratório, mas eu tenho dados aqui de pacientes dos últimos 10 anos, eu tenho aqui um raio-x, consigo usar? Sempre a minha pergunta, eu, Sérgio Gama, vou dizer o seguinte, se você olhar para esses documentos, quanto tempo você leva para fazer um diagnóstico? Se for menos de 10 segundos, a inteligência artificial faz. Tudo que a gente olhe e a gente consegue analisar em até 10 segundos, tomar uma decisão, inteligência artificial pode fazer. Tudo. Eu peguei um texto, olhei o texto, bati o olho no texto, vi resultado. Que médico faz isso com uma facilidade incrível, né? Olha o exame de laboratório, ele bateu alguns índices aqui, ele já sabe, cara, você está com, sei lá, traço falciforme aqui, baseado nesses 2 índices aqui. Porque ele já conhece isso é muito fácil. Imagem, raio-x, aí eu vou perguntar para vocês, olhando um raio-x para ver uma probabilidade de um tumor, por exemplo. O tradicional, não sei se é assim, tá, gente? Me corrija, mas a gente vê lá o médico pegando, colocando contra a luz, colocando naquele painel que tem uma luz forte, e ele olha e fala, cara, tem essa mancha aqui, ó, isso aqui é o tumor, ou isso aqui é um cisto, né? Não importa, acho que acabou o tempo, hein? Gente, quem que faz melhor? O ser humano nesse olhar ou um computador olhando bit a bit uma imagem de alta resolução? O computador. Hoje, quem analisa melhor um raio-x é um computador. Deixa eu passar aqui. Isso aqui é um exemplo grotesco, tá? Isso aqui não é a imagem desse tamanho. Eu estou procurando uma mancha. Mas, gente, no computador de verdade, só para dizer para vocês, esse ponto é um pontinho, bit a bit, tá? E ele faz isso numa velocidade inacreditável. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, acho que eu vou... Alguém vai me dar uma bronca aqui, eu vou ter que sair daqui, já já. O computador aprendeu a imagem dessa moça para entrar numa meeting. A imagem, para não ficar usando a banda, ele aprendeu. E a partir de agora, ele desenha a moça. A imagem não trafega mais na internet. Ele já aprendeu, tá?
E agora, do outro lado, ele só vai pegar os movimentos da boca para poder fazer a imagem dela com a voz. Para chegar do outro lado, imagine no Zoom. Então ele não precisa pegar mais o resto. Ele não precisa mandar pela internet no mundo. Isso aqui é verdade, tá? Ele não precisa mandar a imagem, porque a imagem ele monta e está pegando o que ela está falando. Isso é real. Tá? Então essa imagem aqui é do computador. Ele aprendeu, pegou a imagem, ele monta a imagem, pega os movimentos dela na outra ponta, sabendo dos movimentos, ele coloca aqui também. Tá? Esse aqui é o penúltimo lado. Esgotado. Gente, aqui falando de LGPD, era isso, tá? Emprego, ninguém vai perder emprego. Gente, desculpa, eu estourei o tempo. Eu estava com medo disso, que eu falei, vou me empolgar em algum dos slides aqui, a gente vai ficar profissões e tudo mais. Gente, obrigado, desculpa, não tem muito, eu posso compartilhar, por favor, vocês têm meu contato, eu compartilho essa apresentação PPT, tá? Eu não mando PDF, não. O pessoal manda PDF, eu mando PPT. De fazer arte. Legal? Mas no Brasil... Aqui são os sistemas utilizando, aqui não esquece. Esgotado, né? Ali é o debater, acabou, tá, gente? O debater, depois eu mando para vocês a apresentação, mas o debater é o computador debatendo qualquer assunto. Você fala, ó, seja contra isso e a pessoa vai ser a favor, ele vai debater. Porque ele vai atrás de pesquisas no Wikipedia, no Google, para poder defender ou passei contra alguma coisa. Bem legal. Eu mando para vocês, gente, peço desculpa, espero... Eu tentei cortar o máximo de coisas aqui, porque a gente tinha 30 minutos. E agradeço aí o tempo de vocês. E fico à disposição, vou ficar por aqui. Tá bom? Obrigado.